Olá vocês! Bom, eu nem sei por onde começar esse vídeo, mas eu vou dividi-lo em duas partes, que é a ruim e a péssima, mas eu vou começar pela ruim porque aí a gente vai sofrendo aos poucos. Vou falar do caso Eduardo, obviamente, mas logo de cara eu queria dizer que assim, a história é muito esquisita. É a transferência de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, pra mim, o jogador mais regular dos últimos anos, para o futebol árabe, que é um futebol pouco atrativo, apesar do dinheiro. Então eu prefiro tratar do assunto de uma forma mais racional e direta, que é simplesmente a transferência, o impacto disso para o torcedor e para o clube. Primeiro, o lado emocional. Ídolo não nasce em árvore. Então, a gente, pro cenário brasileiro, tem sido cada vez mais difícil segurar jogador tempo suficiente para ele criar identidade com a camisa. E os que conseguem isso, assim, é um grande feito. Porque a nossa disparidade em relação à Europa é absurda. Então, o que para eles é dinheiro de banana, pra gente, às vezes, equilibra um caixa, ajuda em contratações e resolve a vida de alguns clubes. O Dudu, ele é o maior ídolo dos últimos anos do Palmeiras. Até porque o outro que a gente tinha saiu quase que pela porta dos fundos, sem uma despedida justa do clube, e foi jogar no Ceará ao invés de se aposentar aqui. O Dudu ele representa o ponto de virada do Palmeiras. Então ele é o símbolo, o chapéu, né? O Dudu, quando a gente conseguiu a contratação dele, foi o símbolo de uma retomada. O Palmeiras voltou a ser respeitado, voltou a ganhar títulos e voltou a causar medo nos adversários. Tirando que a gente começou a ganhar todos os clássicos. O Dudu é o rosto da saída da crise do Palmeiras para um novo recomeço. O que a saída dele causa em relação ao futebol? Além da perda sentimental, que é a questão que aproxima o torcedor do time, você enfraquece o seu elenco absurdamente. Hoje a gente tem um time que está no topo e que mudou o cenário brasileiro e que está começando a criar uma hegemonia, que era uma coisa que o Palmeiras, pela gestão que tinha, pelos jogadores que tinha, poderia ter feito um tempo antes, mas não fez. E o único time que era cotado para bater de frente com o Flamengo era o Palmeiras. Então, começo de ano era aquela coisa: quem vai disputar o título? Quem vai ser protagonista? Ah, Flamengo e Palmeiras. Você perde Dudu, que é essa referência, que era o jogador que desequilibra, que faz a diferença dentro de campo. Você perde essa esperança, aquela coisa da busca pela Libertadores, que pode ser uma certeza, porque tem um jogador que é insubstituível, não começa a ficar mais distante. E o que aconteceu? Enquanto tudo deu certo pro Flamengo do Jorge Jesus, assim, tudo funcionou perfeitamente e eles foram só crescendo, o Palmeiras não conseguiu transformar um elenco milionário num 11 confiável. E é aí que o Dudu era sempre a exceção. Quantos jogos a gente não assistiu que a estratégia parecia ser: joga a bola no Dudu e seja o que Deus quiser. Porque ele pegava a bola, ele ia pra cima, ele representava o torcedor dentro de campo, ele ficava revoltado porque ele queria fazer gol, ele queria virar o jogo, ainda que fosse sozinho. O termo carregar o time nas costas não é só um termo quando se trata do Dudu, é uma realidade. O segundo ponto, que pra mim é o mais grave, é estrutural, é em relação ao clube. Você tá vendendo um dos melhores jogadores do país por 13 milhões. Sendo que, assim, outros jogadores com uma capacidade técnica bem questionável, que não limpariam a chuteira do Dudu, foram vendidos por um valor bem superior. Parece que estão chamando o torcedor de palhaço. E isso expõe a situação que o Palmeiras chegou, que é: o Paulo Nobre entregou um clube saudável, em sintonia com o torcedor, sócio-torcedor funcionando muito bem, elenco legal, e a gente começou a assistir a decomposição de toda essa transformação numa gestão bem equivocada do Gagliotti em relação aos gastos com jogadores de capacidade técnica bem questionável, e toda essa questão de que a gente começou a ter a impressão do poder do patrocinador dentro do Palmeiras, algo que na gestão passada a gente se via um pouco mais blindado. E aí é uma bola de neve, porque você começa a perder em vários lados. Quando você perde a representatividade do torcedor dentro de campo, o time não apresenta um bom futebol, você começa a perder dinheiro de bilheteria, tudo isso começa a criar uma bola de neve que a gente conhece bem no futebol brasileiro. O Dudu, que é um jogador insubstituível, está sendo vendido às pressas,
uma impressão de que o Palmeiras precisa equilibrar o caixa. E ficou claro, o PVC escreveu hoje no Globo Esporte que o Palmeiras não vai atrás de um substituto. Então, o que fica parecendo pro torcedor é que a estratégia é a seguinte: vamos torcer, já que a gente errou tanto nos últimos anos, vamos torcer pro Luxemburgo fazer um coletivo funcionar, mas a gente vai apostar no que a gente tem e nas joias ali. Então, assim, Veron, boa sorte pra você, porque você vai ter que correr. Muito complicado e difícil ver essa diferença que tá se estabelecendo do melhor time do futebol brasileiro pros outros. Queria saber um pouco a opinião de vocês sobre a saída do Dudu, como vocês lidariam com o elenco atual do Palmeiras, se existe a necessidade de ir atrás de alguém ou não. Vamos apostar no que a gente tem, é um elenco suficientemente bom para poder lidar com a perda. Porque assim, um amigo meu me perguntou: Luana, quem você traria pro lugar do Dudu? E a minha resposta foi: o único jogador que teria nível técnico para substituir o Dudu e realizar o que ele realiza em campo, sem considerar identificação com camisa, é o Cebolinha. E é um desejo, um sonho impossível e não vai acontecer. Mas é isso, mandem aqui nos comentários o que vocês acham, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque como eu voltei agora pro YouTube, não tá chegando notificação para as pessoas dos vídeos novos, certo? Um beijo.